Resistindo ao toque lento de um dedo gelado descendo pela espinha, mostrei a ele como esse vulto era sem dúvida uma ilusão de ótica e como aqueles vultos, originando-se de uma lesão dos delicados nervos que comandam as funções dos olhos, podiam causar perturbações aos pacientes, sendo que alguns tomaram consciência da natureza de sua enfermidade e tinham até mesmo comprovado isso com experimentos consigo mesmos. Eu disse: apenas escute por um instante enquanto conversamos assim, em voz baixa, o vento nesse estranho vale fazendo vibrar os fios telegráficos, como se fosse uma harpa. É como se fosse um grito imaginário, não? Isso tudo estava muito bem, retrucou ele. Depois que estivéramos escutando por algum tempo, ele devia ter conhecimento sobre ventos e fios. Ele, que seguidamente passava longas noites de inverno ali, sozinho, observando. Mas ele pediu licença para dizer que não tinha terminado. Eu me desculpei e ele, bem devagar, acrescentou essas palavras segurando meu braço. 6 horas depois da aparição, um acidente memorável aconteceu nessa linha, e 10 horas depois, os mortos e feridos foram trazidos do interior do túnel até o exato ponto onde o vulto havia aparecido. Um arrepio desagradável tomou conta de mim, mas fiz o possível para afastá-lo. Não se podia negar, respondi, que aquilo era uma notável coincidência, calculada de maneira minuciosa para impressionar sua mente, mas era inquestionável que coincidências notáveis ocorrem com frequência, e elas devem ser consideradas em se tratando de tal assunto. Devo admitir que ainda acrescentei, pois pensei ter notado que ele iria fazer uma objeção, que homens de bom senso não permitiam que as coincidências interferissem nos seus planos de vida cotidiana. Ele mais uma vez me pediu licença para dizer que não tinha terminado, e mais uma vez me desculpei por ter sucumbido às interrupções. Isso, disse ele, de novo colocando a mão no seu braço e espiando por cima do ombro com seus olhos encovados. Aconteceu faz 1 ano. 6 ou 7 meses se passaram e eu tinha me recuperado da surpresa e do choque quando, numa manhã, à medida que o dia ia clareando, eu, parado na porta, olhei na direção da luz vermelha e vi o espírito de novo. Ele parou, com um olhar fixo em mim. Ele gritou? Não, ficou calado. Ele abanou? Não. Ele se inclinou para a luz com as 2 mãos cobrindo o rosto, assim. Mais uma vez seguiu o movimento com os olhos. Era um gesto de luto. Eu tinha visto tal pose nas figuras de pedra dos cemitérios. Você foi até ele? Eu entrei de volta e me sentei, em parte para organizar os pensamentos e em parte porque ele tinha me deixado tonto. Quando fui até a porta outra vez, a luz do dia estava batendo em mim e o fantasma tinha ido embora. Mas nada aconteceu? Não houve nenhuma consequência disso? Ele me tocou no braço com o dedo indicador 2 ou 3 vezes, fazendo que 5 a cabeça, a expressão horripilante a cada vez. Naquele mesmo dia, enquanto um trem saía do túnel, eu percebi, num vagão, na janela do meu lado, o que parecia ser uma confusão de mãos e cabeças e alguma coisa abanando. Vi isso a tempo de sinalizar para o maquinista: pare! Ele desligou a locomotiva e puxou os freios, mas o trem ainda se arrastou por uns 150 metros ou mais. Corri para o trem e, enquanto corria, escutei gritos terríveis e muito choro. Uma moça linda teve morte instantânea em um dos compartimentos. Ela foi trazida para cá e colocada bem aqui, neste pedaço de chão entre nós. Sem querer, empurrei minha cadeira para trás, enquanto desviava o olhar das tábuas para as quais ele mesmo tinha apontado. Verdade, senhor, verdade. Precisamente como aconteceu. É o que estou lhe dizendo. Eu não conseguia pensar em nada para dizer, nada de pertinente, e minha boca estava seca, muito seca. O vento e os fios elétricos acolheram a história com um longo gemido de lamento. Ele recomeçou. Agora, senhor, preste atenção e julgue a que ponto a minha mente está perturbada. O espírito voltou há 1 semana. Desde então, ele tem estado ali. De vez em quando aparece e desaparece. Na luz? No aviso luminoso de perigo. E o que lhe parece que ele está fazendo? Ele repetiu como se fosse possível, com maior aflição e veemência, aquela gesticulação anterior. Pelo amor de Deus, saia do caminho! Então continuou. Eu não tenho paz nem descanso com ele. Ele me chama, por muitos minutos sem interrupção, de maneira agoniada. Aí embaixo! Cuidado! Fica me acenando. Toca minha pequena campainha. Eu o interrompi nesse ponto. Tocou sua campainha ontem à noite quando eu estava aqui e você foi até a porta? 2 vezes. Pois veja, eu disse, como a sua imaginação o engana. Meus olhos estavam na campainha, meus ouvidos estavam atentos à campainha e, se eu sou um homem vivo, a campainha não tocou, nem 1 nem 2 vezes, exceto quando tocou no curso natural das coisas físicas, porque a estação estava se comunicando com você. Ele balançou a cabeça. Eu nunca cometi um erro desse, senhor. Eu nunca confundi o toque da campainha do espírito com o toque da campainha humana. O toque do fantasma é uma vibração estranha na campainha, que se origina do nada, e eu não posso afirmar se o movimento da campainha é perceptível ao olhar. Eu não me surpreendo que o senhor não a ouviu, mas eu ouvi. E o espírito parecia estar lá quando você olhou para fora? Ele estava lá. Das 2 vezes? Ele repetiu firme. Das 2 vezes. E você pode vir comigo até a porta e ver se ele está lá agora?
Ele mordeu o lábio inferior como se estivesse um pouco contrariado, mas levantou. Eu abri a porta e parei nos degraus, enquanto ele ficou na porta. Lá estava o aviso luminoso de perigo. Lá estava a boca sombria do túnel. Lá estavam as altas e úmidas paredes do corte da ferrovia na montanha. Lá estavam as estrelas no céu. Você está vendo? Perguntei, sempre observando seu rosto. Seus olhos estavam saltados e forçavam a vista, mas não muito mais, talvez, do que os meus, quando direcionei-os avidamente para o mesmo ponto. Não, respondeu. Ele não está lá. Concordo, disse eu. Nós entramos de novo, fechamos a porta e retomamos nossos assentos. Eu estava pensando em como melhorar essa vantagem, se é que podia ser chamado de vantagem, quando ele começou a conversar de um modo tão casual, tomando como certo que entre nós não havia nenhum questionamento sério quanto aos fatos, que me senti colocado na mais fraca das posições. Agora o senhor já está entendendo perfeitamente, disse ele, que o que me perturba tanto é uma dúvida terrível. O que esse espírito significa? Eu não tinha certeza, retruquei, de que estava entendendo perfeitamente. O que ele quer avisar? Perguntou, remoendo, com seus olhos fixos no fogareiro e apenas de vez em quando dirigindo o olhar para mim. O que é o perigo? Onde está o perigo? Tem um perigo ameaçando algum lugar da linha. Alguma calamidade tenebrosa vai acontecer. Não se pode duvidar desta terceira vez, não depois do que aconteceu antes. Mas com certeza eu sou o alvo dessa perseguição cruel. O que eu posso fazer? Ele puxou seu lenço do bolso e secou as gotas de suor da testa. Se eu telegrafasse perigo para qualquer um dos lados ou para os dois, eu não teria uma razão para dar, continuou, enxugando as palmas da mão. Eu só ia me meter em apuros e não ia adiantar nada. Iam pensar que estou louco. É assim que ia ser. Mensagem. Perigo, cuidado. Resposta. Que perigo? Onde? Mensagem. Não sei, mas pelo amor de Deus, cuidado. Iam me substituir. O que mais eles poderiam fazer? Seu sofrimento mental era lamentável de se ver. Aquilo era uma tortura para um homem consciencioso, oprimido além dos limites por uma responsabilidade incompreensível envolvendo vidas humanas. Quando ele parou pela primeira vez embaixo do aviso luminoso de perigo, continuou, puxando o cabelo preto para trás, depois esfregando as mãos nas têmporas num pico de ansiedade febril. Por que não me dizer aonde o acidente ia acontecer, se é que podia acontecer? Por que não me dizer como podia ser evitado, se é que podia ser evitado? E, da segunda vez, ao invés de esconder o rosto, por que não me disse? Ela vai morrer, faça com que a deixe em casa. Se veio, naquelas duas ocasiões, só para me mostrar que os seus avisos eram verdadeiros, e então me preparar para uma terceira vez, por que não me avisa claramente agora? E eu, Deus me ajude, um mero sinaleiro nessa situação solitária. Por que não ir até alguém com uma reputação para que acreditem nele e com poder para agir? Quando o vi neste estado, percebi que, pelo bem daquele pobre homem, assim como pela segurança pública, o que eu tinha que fazer, por hora, era acalmar sua mente. Por isso, deixando de lado qualquer questão da ordem do real ou irreal entre nós, expliquei-lhe que todo homem que se desincumbisse de forma plena daquele seu ofício teria que agir bem, e que pelo menos ele podia se consolar com o fato de que sabia qual era seu dever, mesmo não entendendo aquelas desconcertantes aparições. Nesse empenho, eu fui mais bem-sucedido do que na tentativa de persuadi-lo a esquecer sua convicção. Ele ficou calmo. As ocupações incidentais do seu cargo, à medida que a noite avançava, começaram a demandar-lhe mais atenção, e eu me despedi às 2 da madrugada. Eu havia me oferecido para ficar a noite toda, mas ele disse nem pensar. Que eu, mais uma vez, olhei para trás em direção à luz vermelha enquanto subia a trilha, que eu não gostava da luz vermelha, e que eu teria dormido mal se minha cama estivesse embaixo dela. Não vejo razão para esconder nada disso. Também não gostei da sequência de 2 acidentes mais a garota morta, e não vejo razão para esconder isso também. Mas o que mais percorria meus pensamentos era a reflexão sobre como eu deveria agir, tendo me tornado receptor dessa revelação. Eu tinha provado ao homem que ele era inteligente, vigilante, zeloso e correto. Mas por quanto tempo ele permaneceria assim em seu estado mental? Apesar de estar numa posição subordinada, ainda assim ele possuía uma obrigação importantíssima. E será que eu gostaria, por exemplo, de apostar minha própria vida na probabilidade de que ele continuaria a cumpri-la com precisão? Incapaz de dominar o sentimento de que poderia cometer uma injustiça se comunicasse para os seus superiores na companhia o que ele havia me relatado, sem deixar de agir corretamente com ele e lhe propor um meio termo, eu, no final das contas, resolvi me oferecer para acompanhá-lo, guardando seu segredo por hora, ao mais experiente médico clínico conhecido naquele lugar e ouvir sua opinião. Uma mudança no seu horário de trabalho ocorreria na noite seguinte, ele estimara, e ele sairia 1 ou 2 horas depois do nascer do sol e voltaria logo depois do poente. Marquei meu retorno de acordo com esses horários. A noite seguinte estava encantadora, e eu saí cedo para aproveitá-la. O sol ainda não havia se posto quando eu atravessei a trilha do campo perto do topo do corte profundo da ferrovia.
Eu poderia prolongar minha caminhada por mais 1 hora, pensei comigo mesmo. Meia hora a mais e meia hora a menos. E então seria a hora de ir para a cabina do sinaleiro. Antes de seguir meu passeio, parei na beira do precipício e automaticamente olhei para baixo, no ponto onde eu vira pela primeira vez. Não posso descrever a sensação que se apoderou de mim quando vi, perto da boca do túnel, a aparição de um homem, o braço esquerdo sobre os olhos, abanando veementemente o braço direito. O horror indescritível que me afligiu passou num instante, pois num instante percebi que essa aparição era um homem de verdade, e que havia um pequeno grupo de outros homens, parados numa distância próxima, para quem ele parecia estar repetindo o gesto. O aviso luminoso de perigo ainda não estava aceso. Diante de seu poste, uma cabaninha baixa, totalmente nova para mim, tinha sido feita de alguns suportes de madeira e lona encerada. Não parecia maior do que uma cama. Com uma irresistível sensação de que alguma coisa estava errada, com um medo perceptível e autorrepreensivo de que um erro fatal tinha acontecido por eu ter deixado o homem lá, sem ter enviado ninguém para examinar ou corrigir o que ele fez, desci a trilha pedregosa com a maior velocidade que consegui. Qual o problema? Perguntei ao homem. O sinaleiro morreu esta manhã, senhor. Não um homem daquela cabana. Sim, senhor. Não um homem que eu conheço. O senhor vai reconhecê-lo se o conhecia, disse o homem que falava pelos outros, tirando, solene, seu chapéu e levantando a ponta da lona, porque seu rosto está bem inteiro. Oh, como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Perguntei, indo de um a outro enquanto a cabana era fechada de novo. Ele foi atropelado por uma locomotiva, senhor. Nenhum homem na Inglaterra sabia melhor o seu trabalho. Mas, de algum modo, ele não saiu do trilho externo. Foi em plena luz do dia. Ele tinha acendido a luz e estava com a lanterna na mão. Quando a locomotiva saiu do túnel, ele estava de costas e ela o atropelou. Aquele homem a conduzia e estava mostrando como aconteceu. Mostre ao cavalheiro, Tom. O homem, que vestia um traje escuro e áspero, deu um passo para trás até o lugar anterior na boca do túnel. Vindo pela curva do túnel, senhor, ele disse. Eu vi o homem na ponta, como se estivesse vendo através de uma luneta. Não havia tempo de conferir a velocidade, e eu sabia que ele era muito cuidadoso. Como ele parecia não dar atenção ao apito, eu o desliguei quando nós estávamos nos aproximando e gritei o mais alto que pude. O que você falou? Eu disse, aí embaixo, cuidado, cuidado, pelo amor de Deus, saia do caminho. Eu me sobressaltei. Ah, foi um momento terrível, senhor. Eu não parava de gritar. Coloquei esse braço na frente dos olhos para não ver e abanei o outro até o fim, mas não adiantou. Sem deixar a narrativa se prolongar em uma ou outra das duas circunstâncias curiosas, eu posso, encerrando o assunto, salientar a coincidência do aviso do motorista da locomotiva, que incluiu não apenas as palavras que o infeliz sinaleiro havia reproduzido para mim como sendo o que o perturbava, mas também eram as palavras que eu próprio, não ele, havia acrescentado, e isso só na minha mente, a gesticulação que ele imitou.